Esta conferência será gravada agora. Muito bem. Compartilho minha tela. Compartilhar. Pronto. Tudo bem, Roberto? Fique à vontade. Acho que vocês estão vendo. Vocês estão vendo minha tela? Acho que sim. Né? Sim. Está dividindo. Estou compartilhando a minha tela. Então a gente começa no Forex. Primeiro a gente tem o Cable, né? A gente tem a Libra, o GBP, o USD. Numa situação importante, de um importante padrão de continuação de tendência, que é chamado retângulo de alta. Então a gente consegue ver, né, que esse 1,42, 1,4243 é uma resistência, né, que está aqui, e que os preços estão parados aqui em cima. Olha lá, os preços eles estão acumulando aqui em cima, né? Eles estão paradinhos aí. Isso daí, pessoal, é uma situação do que a gente chama de acumulação, né? E que neste período último aqui, ó, a gente tem um retângulo, tá vendo? Que é um padrão que pode até ser, joga um pouquinho para cá, ó, que é um padrão de continuação de tendência, legal? Por quê, pessoal? Porque quando, né, o ativo bate numa resistência muito forte, o que acontece? A gente tem a entrada de capital vendedor, né? Em resistência e vice-versa em comprador. Então, quando os preços batem, né, numa resistência dessas e ele não cai, o que isso significa? Né? Significa que a pressão vendedora existe, mas está acontecendo uma absorção dos compradores. É por isso que os preços não caem. Então, muito provavelmente, né, de tão forte absorção, vai chegar uma hora que os vendedores eles vão desistir. E o que vai acontecer? Se vendedor perde, quem ganha? Comprador. Né? Então, o que a gente tem nesse momento é essa situação desse retângulo que é um padrão de continuação de tendência de alta. Então, acima, no rompimento, né, consistente e efetivo do 1,4243, a gente tem a oportunidade de entrar a favor da tendência. Duas situações. Vocês podem, né, por exemplo, se amanhã ele faz uma vela assim, ó, né? Puxa, Matiel, eu posso operar o rompimento? Poder pode. Arriscado ele vai ser. Então, eu sugiro, né, nesse caso, que vocês deixem a operação andar e comprem no pullback. Vai ser muito mais seguro operar o pullback do que operar o rompimento. Mas, lógico que é o gosto freguês, né? O rompimento também, ele é passivo de ser operado. Qual o risco do rompimento? O falso rompimento, né? É depois dele deixar essa vela, a próxima vela ser uma vela assim. Legal? É por isso que, caso ele confirme o rompimento, né, com uma vela verde assim, e você queira fazer a entrada, aonde que é o stop? Abaixo da mínima da vela. Para que, se na próxima vela ele faça um falso rompimento, né, e deixe um engolfo dessa maneira, você seja estopado logo, porque isso significa o quê? Um padrão de venda. Poxa, Montiel, então quer dizer que se ele der um falso rompimento, eu posso entrar vendido? Ainda é cedo, né? Porque ele primeiro ele vai voltar para a zona de acumulação, né? Mas a gente consegue ver também que existe uma LTA aqui, ó. Legal? Então, se ele der um falso rompimento aqui em cima, tá? E ele romper essa LTA, aí sim, né? Aqui abaixo dessa região, uma venda pode ser buscada. Legal? Eu espero que tenham entendido a situação do que a gente tem. Puxa, Montiel, gostei, né? Todas essas, toda a teoria, pessoal, está à disposição de vocês lá no curso, legal? É que aqui a gente faz exatamente isso mesmo, de colocar na prática, de mostrar para vocês a aplicação prática de tudo que vocês assistem nas aulas do curso, tá bom? O Isaac fez um comentário.
Quando for para o Forex, poderia ver o USD-CHF. Fiz uma operação, eu tomei loss. Franco suíço? A gente já está no Forex, Isaac. Vamos lá. Vamos lá. Ô, Montiel, você consegue me ouvir? Opa, consigo, perfeito. Quer ver? Eu vou até te falar um pouquinho, né, dessa operação. Eu tracei uma linha de tendência de baixa, né, de 2 pontos ali. Do ponto da máxima de 0,91653, né, que foi do dia 5/5 de 2021. E desci ela, né, e encostei com a outra máxima ali no 0,976, do dia 27/5. E aí, eu desci então para o gráfico de 4 horas, e aí eu vi que teve o rompimento, né, dessa LTB, e aí depois o preço ele voltou para o canal, né, para essa tendência de baixa. E aí eu comprei quando ele tocou e dei tipo um martelinho no H1, bem no começo do dia, no dia 2/6, que foi realmente hoje, né, no início de hoje, se não me engano. E aí, né, buscando ali essa mínima aí no 89,527, ou até mesmo lá embaixo, no 89,142. Você acha que nesse caso ali, eu fiz a análise errada, pensando que o preço, como voltou para essa tendência de baixa, ele continuaria a tendência de baixa? Ou realmente... Muito bem, perfeito. Vamos lá. Excelente exemplo. Acho que sempre que tem exemplo real, eles são os melhores. Vamos lá. O que a sua análise, né, de uma possível reversão, ela não estava errada, Isaac. Por quê? A gente consegue ver no gráfico diário, acho que você está vendo na minha tela, que ele tinha, né, apesar da tendência clara de baixa, né, no último momento, né, ele tinha feito o quê? Ele tinha feito esse movimento, né, fez essa máxima e ele estava aqui. Ele tinha feito uma mínima menor do que a máxima anterior, né? Então ele era, puxa, sugestivo de que se ele rompesse essa linha, ele poderia meio que formar um fundo duplo, né, e vir nessa região aqui em cima do 91,50, que é da onde saiu a sua LTB. Então, essa análise, né, ela não está errada. Qual foi o problema? O time frame de não esperar confirmar o rompimento. Foi isso. É o típico caso, Isaac, de que a gente precisa de uma confirmação, né? No curso de Forex, acho que você vê que o Alexandre, ele fala bastante na metodologia SCE, que é o sinal, confirmação, entrada. Legal? Então, a gente precisa ter, né, um sinal em algum time frame de referência. Por exemplo, essa linha, você estava usando ela no gráfico diário. Puxa, não, gráfico diário é muito, mas você estava usando ela, então, no gráfico de 4 horas, né? Vamos dizer, que era esse gráfico aqui, né? Se você usa ela no gráfico de 4 horas, o que é que eu preciso esperar? O rompimento dela no gráfico de 4 horas. Legal? A gente tem que ter, Isaac, como que eu posso dizer? Coerência operacional. Legal? Que é um erro bastante comum. Né? Não saber usar os time frames. Por exemplo, puxa, eu vejo uma linha no gráfico diário, ele parece que está rompendo nos 5 minutos, eu compro, ele volta e... Né? Porque lembra, se uma linha ela é construída com base no gráfico diário, o que eu preciso esperar romper para eu poder confirmar? O gráfico diário. Né? Se essa linha ela é construída no gráfico de 4 horas, eu preciso de um rompimento no de 4 horas para poder operar. Legal? Então, a sua visão do movimento, né, de uma possível transição de um mercado de baixa para alta não estava errada. O que sim não foi... aonde foi o erro nesse trade foi a questão de esperar o rompimento. Legal? Aí sim, né, que nesse caso a gente teve o falso rompimento e ele voltou para baixo. Né? Esse foi o caso. E você usou até o de 1 hora, né? Você comentou aqui. Né? O de 1 hora foi isso, no de 1 hora, quando ele voltou para tendência de baixa, né? Que ele fez um falso rompimento. Sim. E quer ver? Foi até, deixa eu ver em qual vela que foi, para a gente mostrar melhor. Foi no... Tá, foi nessa baixa aí, quer ver, ó? Tá vendo essa velona do
Do dia 1/6. 1/6 Tá às bom. 5 horas. Não sei se vai bater o mesmo horário com o seu aí. É essa velona mesmo, isso. Aí, tá vendo? bom. Ela caiu. Quando ela subiu, tá vendo que ela subiu, fez uma máxima e fez tipo um martelinho ali em cima? Subindo um Tô vendo pouquinho esse mais. Não, lá em cima. Isso. Aí foi aí que eu vendi, no caso. É porque a você linha de vendeu. tendência de baixa não tá parecida com a minha, mas a linha de tendência de baixa minha passou bem aí. Não sei se foi até aí por causa disso que ele fez essa acumulação. Não sei, né? Pode ser, pode ser, pode ser. Você buscou uma venda aqui. Isso, Ah, uma venda com stop um pouquinho acima dessa máxima aí. muito bem. Não, aí aqui já fica um pouco diferente. Porque realmente a gente estava. Eu entendi, né, a operação, tanto que. Porque assim, aqui a gente tinha mais uma situação de compra, e não de venda. E não de venda. A venda Entendi. era porque ele tinha. Não. Então, vamos lá. Nesse caso, Isaac, o que a gente tem que fazer? Né? Sempre partir a nossa análise no gráfico diário. Legal? A gente sempre tem que basear o nosso entendimento. Lembre-se da aula da análise das 3 telas. A gente sempre tem que ver a análise de períodos maiores e aí a gente vai entrando em períodos menores. Legal? Então a gente tem que entender o movimento. Primeiro, ele está em tendência? Sim, não. Qual a tendência? Né? Qual que é o direcional? Ele está em tendência de alta, muito bem, mas ele está subindo? Já subiu? Está sinalizando? Está transicionando? Legal? É sempre essas perguntas que a gente tem que responder. E aí depois vem as figuras, bandeiras, enfim, aquele negócio tudo. Então, nesse caso, né, na sua operação, né, a gente tinha, né, que você fez uma venda aqui, né, que eu estou vendo no gráfico de 4 horas, foi isso. Mas assim, no gráfico de 4 horas, se a gente tivesse procurado uma venda, né? Procurado uma venda, olha o gráfico de 4 horas. E aí eu te mostro uma coisa. Qual era o problema aqui no de 4 horas? A gente estava fazendo mínimas, cada vez maiores, tá vendo? Então, quando a gente tem, né, 2 máximas assim, eu consigo fazer o que aqui, Isaac? Pintar uma LTA, tá vendo? Então, o que você deveria ter feito a princípio era esperar o rompimento dessa LTA, entendeu? Para ele deixar de fazer um traçado de uma possível transição, né? Então, quando a gente olha isso aqui, né, agora, o que eu tenho? Essa LTA está ativa ainda, e eu tenho uma situação ainda por grosso modo, ele vinha fazendo topos menores, né? Aí aqui ele passou a fazer fundos maiores e ele parou na mesma região aqui, tá vendo? Então a gente tem meio que aqui, pessoal. Primeiro que é um triângulozinho, legal? Pode ser um triângulo ascendente aqui, né? Porque triângulo ascendente lembra na aula de triângulos. É uma resistência e uma LTA, legal? Isso é um triângulo ascendente. Então é o que ele está formando aqui. O mais importante de triângulos, pessoal, é o quê? Enquanto os preços estão dentro de um triângulo, nós não temos uma tendência definida. Legal? O mercado fica lateralizado. Então, a gente precisa esperar o rompimento desse triângulo para poder operar. Legal? Então, isso, Isaac, pode ter sido, sim, também um dos outros motivos do seu trade não ter funcionado, porque você operou numa região que ele está indeciso, entendeu? Entre o curto prazo e o longo prazo. Qual tendência vai? Ele vai continuar de baixa ou ele vai reverter? Entendeu? Nesses momentos, Monte, é bom ficar de fora então do mercado e assistir para ver realmente o caminho que ele vai tomar para a gente seguir? Sem dúvida, é isso daí mesmo. A gente tem momentos onde a gente não opera e a gente fica esperando o trade desenrolar, que é essa situação aqui, que é aquela que eu mostrei também no começo, né, no começo da nossa aula do cable, né, da Libstelina, que ele está formando um retângulo, ele tem um padrão, mas ele ainda tá no padrão ainda. Então a gente só vai operar quando? Quando ele romper o padrão. E lá naquele caso, quando romper, fazer pullback. Né? Nesse caso, acho que nem precisa esperar pullback, porque quando ele romper esse topo, muito provavelmente ele não vai fazer pullback.
né? Já que é um topo que ele deve romper com força. Então, aqui, mais de todos os modos, eu preciso esperar ele romper um desses dois referenciais. Legal? Então, sim, excelente colocação. A gente tem um momento de operar, tem um momento de esperar e tem um momento que o trend está andando. Por exemplo, se a gente estivesse fazendo essa análise, né? Agora, ó, e ele tivesse assim, ó, é para fazer o que agora aqui? Também nada, né? Também nada. Porque ele está em momento, por exemplo, se ele tivesse nessa situação, ele está no momento onde quem está fora não entra e quem está dentro não sai, porque ele está em tendência e ele está em plena, né, em plenos pulmões da sua tendência. Então, se a gente tivesse uma situação dessa, o que eu estaria esperando? Ele corrigir, fazer um pullback para eu poder entrar no trade. Legal? Entendeu, Isaac? Ficou claro? Perfeito, perfeito. Entendi sim, Montiel. Obrigado mesmo. Nada, que é isso. Muito bem, pessoal. Caso tenham dúvidas também, outra vez para o pessoal que chegou agora, colocações, enfim, né, perguntas, fiquem à vontade, tá? A gente está aqui para isso mesmo, para aplicar na prática tudo aquilo que vocês veem lá nas aulas e assim poderem ver como que a gente usa tudo aquilo, né, faz o putting all together de tudo aquilo na prática. Muito bem. Então, para o mercado de Forex, a gente passou. Vamos lá para o mercado BMF. Começamos no índice futuro, né, que a gente tem ele índice aí rompendo máximas históricas, né? Então a gente tem ele nesse momento aqui. Acho que todo mundo consegue ver aí. O índice futuro rompeu a máxima histórica aqui no 126 mil e alguma coisinha. E ele vem cavalgando plenas tendências agora. Legal? Então, quando a gente vai para períodos menores, por exemplo, 60 minutos, a gente vê que ele ainda está subindo. Então, para o dia de amanhã, the trend is your friend, né? Buscar situações, por exemplo, no gráfico de 5 minutos de hoje, né? Situações de entrar a favor da tendência. Legal? Aqui tem uma das figuras que eu mostrei para vocês, por exemplo, ali na Libra Esterlina, um retângulo, tá vendo? De continuação de tendência, né? Claro que guardadas as devidas proporções, aquele gráfico diário é um gráfico de 5 minutos, mas a análise técnica funciona da mesma maneira. Então, depois da consolidação, rompendo a consolidação, ele continuou a tendência dele, tá bom? Então, a gente vê que a média móvel de 20 períodos, olha, continuou como um bom referencial de tendência, né, para o índice futuro no dia de hoje. E aqui a gente tem as nossas figuras, ó, de continuação de tendência, tá vendo? Tem uma flâmula, né? Aqui tem uma bandeira, olha lá. Né? E o mercado foi respeitando, e subindo e dando na sua continuação de tendência. Então amanhã a gente pode também, mais uma vez, ter um dia, amanhã não, perdão, que amanhã é feriado aqui na BMF, sexta-feira, a gente pode ter também uma situação de continuação de tendência. Alerta, pode ser que provavelmente a gente esteja próximo, né, dado o afastamento, né, a distância de afastamento entre o preço e as médias móveis, principalmente a média móvel de 20 períodos, podemos imaginar que uma correção se torna iminente, tá? Então, muito cuidado para quem vai operar na sexta-feira, porque lembrando a todos vocês que o final de movimentos direcionais, seja de alta, seja de baixa, sempre são dias de lateralização, tá? Então, por exemplo, porque ele sobe, aí aqui em cima ele deixa um doji, ou faz um martelo, alguma coisa para corrigir. Aí aqui ele faz um martelo, que martelos e dojis, enfim, né, dentro do período intradiário, termina por ser momentos de lateralização, e depois ele retoma a tendência dele. Aí aqui em cima de novo, né, mais um doji, lateralização, volta, mais um doji, vai. Legal? Então, sempre nos momentos de inflexão, né, por exemplo, aqui, né, assim, ó, tá vendo? Ele termina, ó, por ser momentos, tá vendo? De indefinição. Legal? Né? Olha aqui o dojizinho, legal? Então, muito cuidado para que no final, na sessão de sexta-feira, né, vocês não tentem operar um mercado direcional e ele esteja começando e ele faça uma lateralização para começar uma correção nos próximos períodos, tá bom? Então, lembrando dessa lição, muito importante, né, até grifo para vocês. Para quem faz day trade, cuidado que dias de lateralização, né, final de movimento direcional, são sempre dias de lateralização.
E aí o cara fica, puxa, né, vem operando movimentos direcionais há 4, 5 dias e acha que também vai funcionar a bandeira, acha que também vai funcionar a flâmula, e não funciona, né? Porque o que é um doji num período, num período intradiário, né? Por exemplo, um doji, que é aquela vela que abre e fecha no mesmo lugar, né? Como que ele risca no intradiário? Ele abre aqui, ele tenta subir, não consegue, aí ele cai e também não consegue e fecha no mesmo lugar, né? Então, por exemplo, o que acontece? Quando abre o mercado, o cara muitas vezes tenta comprar aqui, ó, né? Porque ele sobe, faz um pivôzinho aqui e pumba, acaba estocando. Aí ele fala, opa, aí o mercado cai, perde o ponto da abertura. Ele fala, ah, não, agora caiu. Aí no que faz esse pivôzinho começa a cair, o cara tenta vender. Aí o mercado vende e estopa ele de novo. Legal? Então, puxa, ele tenta comprar aqui, é estopado, tenta vender aqui, é estopado. Legal? Então, cuidado para dias assim, que são dias muito capciosos, né? Para quando existe final de movimentos direcionais. Então, nos próximos dias, muita atenção no índice e no dólar, a gente vai falar dele agora um pouquinho, no índice futuro e no dólar futuro, porque a gente pode ter esses momentos, tá bom? Seja bem-vindo, João. Espero que aproveite a nossa aula. Acho que você chegou pela metade, mas se quiser assistir também o começo dela, que a gente falou do mercado de Forex, vai ficar gravado, amanhã a aula vai estar disponível para vocês. Vamos para o dólar futuro. Pessoal, lembrando a todos vocês que chegaram agora, qualquer dúvida, pergunta que vocês tenham, tanto por voz quanto pelo chat aqui, fiquem à vontade e à disposição, né, de falar e comentar, tá? Estou aqui para ensiná-los, tá bom? Montiel, desculpa incomodar novamente com dúvidas. Claro, Isaac, pode falar. Uma curiosidade, né, a respeito de padrões gráficos, né? A questão de cunha invertida. Esse padrão gráfico, a gente tem alguma técnica que pode estar fazendo para operar ele, ou é realmente um padrão que a gente tem que estar esperando alguma outra confirmação do rompimento dele ou algo do tipo? A cunha de reversão, você quer dizer isso? Isso, é como se fosse ele vem da pontinha do funil e vai abrindo, assim, sabe? O preço vai subindo e descendo, vai ficando cada vez mais largo, né? Ah, você está falando de padrão megafone. Perdão, padrão megafone. Isso, acho que seria no caso que ele faz assim, né? Tipo, ele vai se alargando, né? E aí você faz LTAs e LTBs dessa maneira, não é isso? Isso, nesse caso aí a gente só tem que esperar ou realmente tem alguma técnica de operação desse tipo de padrão gráfico? Muito bem, excelente pergunta. Esse padrão megafone, né? Ele tem um nome em inglês, ele chama wedge. Ele tem falling wedge ou rising wedge, esse tipo de padrão. Isso, o João já deu a opinião dele, muito perigoso. E é mesmo, porque qual que é o problema de um megafone? Até coloco um pente para a gente fazer uma explicação sucinta, mas verdadeira dele. Que é um padrão que geralmente estopa muita gente, tá? Esse megafone. E eu explico por quê. Vamos lá. Quando eu sair, instala. Muito bem. Que é assim, pessoal. Ó. O que acontece? A gente começa, né, no movimento de alta. Então, ele faz assim. Né? Ele abriu aqui. Né? Então, a gente tem esse referencial. Aí, ele perde a mínima. Né, de onde ele abriu. Aí, ele faz assim. Aí, a partir desse momento, o que acontece para o trader? Ele já tem alguns referenciais, né? Ele tem a abertura, ele tem a máxima e ele tem a mínima, né? O cara geralmente ele tenta fazer o quê? Ele tenta operar direcional, né? É o que todo mundo tenta fazer, né? Por definição. Então, quando ele vê essa situação, o que acontece? Bom, rejeitou o topo lá em cima, está no fundo. Se ele fizer o pivô aqui e romper o fundo, eu vendo, né? Muito bem. Aí o cara vende aqui. O que acontece no padrão megafone? Ele volta. E aí o cara bota o stop aqui, ele vem, pimba, estopa. Aí o cara fala, puxa, me estopou na venda, tá subindo, então ele vai romper o outro lado, né? E ele tem a máxima de referência aqui, ó. O que acontece? Ele rompe. Aí
geralmente o cara, como já foi estopado lá embaixo, o cara vai fazer rompimento, aí ele compra. Aí ele anda um pouquinho, o que acontece? O mercado volta de novo e estopa ele. E aí, entendeu? E ele fica nesse movimento, e cada vez maior. E aí, quando a gente olha, o que acontece? Você tem uma LTA aqui e uma LTB assim. Não é? E ele fica nessa situação e fica estopando, 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 estopando. Legal? Porque você não consegue entrar nele. Porque, lembra, sempre os rompimentos das máximas e das mínimas, ó, como aqui e aqui, é tudo falso rompimento, tá vendo? É tudo falso rompimento. Então ele é falso para um lado, falso para o outro, falso para o outro, né? E é difícil, né? É difícil alguém operar contrário a um falso rompimento, né? Geralmente o que todo mundo tem, o que todo mundo faz, é tentar operar direcional a favor da tendência. Então, quando a gente vê padrões megafones, Isaac, a minha recomendação é não operar. Legal? Porque ele é um padrão bastante arriscado. E sim, espere ele romper o megafone. Aí sim. Porque quando ele rompe o megafone e rompe de maneira consistente, aí sim a gente tem uma indicação de que ele saiu dessa região de lateralização. Porque isso aqui na prática, né? Eu não, nem sei se existe esse termo, mas o que isso aqui significa é que ele é uma acumulação alargada, né? Ele é uma acumulação alargada. Em vez de ele fazer aquela lateralização certinha entre suporte e resistência, ele acaba sendo uma lateralização que nessa funila para o lado contrário. Legal? Que ele faz o megafone. Então é muito perigoso. Sim, a minha recomendação é não operar, porque realmente ele é muito perigoso. Legal? Beleza. Então, valeu, Montiel. Nada, cuidado com padrões de megafone. E no dólar, gente, a gente tem ele no suporte. Tá vendo? Esse aqui, ao contrário do índice que está, né, na máxima histórica, e devido ao afastamento dele da média, a gente já começa a supor que ele possa fazer uma correção. Aqui é a mesma coisa. Legal? Então aqui a gente tem o dólar ó, próximo dessa região do 5062. Tá vendo? A gente vê que ele caiu muito essa semana, ou nos últimos dias, né, nas últimas 5 sessões, e ele se afastou demais das médias móveis dele, principalmente da média móvel de 20 períodos. Olha a distância do afastamento da média. Legal? Então isso sugere o quê, pessoal? Que muito provavelmente uma correção é iminente. Tá? Então, outra vez, para a sessão de sexta-feira, segunda-feira, muito cuidado, porque a gente pode ter, sim, uma lateralização no intradiário para ele corrigir na semana que vem. É quase certo que uma correção aconteça na semana que vem, tá? Mas a gente não sabe se essa correção vai começar na sexta-feira ou se começa na segunda, terça, mas é iminente. Então, cuidado, de novo, para quem opera setups direcionais, porque a gente deve ter esse movimento aí. O que muito provavelmente também pode contribuir, né, para essa virada. Na sexta-feira nós temos o payroll, né, que é o dado econômico mais importante nos Estados Unidos. Então, muito cuidado, tá? Amanhã sai a prévia do payroll, então vai dar para a gente, né, que é o ADP, que é o dado ADP, vai dar para a gente ter uma ideia do que esperar, mas com certeza o payroll eu acho que vai ser o cara que vai mudar esse jogo aqui na sexta-feira. Né? Então, muito cuidado. Sexta-feira é dia do dado econômico, deste dado econômico mais importante nos Estados Unidos, que é o non-farm payroll. Legal? Dúvidas, perguntas, pessoal? Mais alguma situação, né, que vocês queiram comentar? O Isaac hoje fez alguns comentários bem bacanas. A gente falou, né, falamos de padrão megafone, enfim, do operacional dele no franco. Isso daí é muito bacana. Legal? Ô, Montiel, a última. Uma coisa que eu achei muito interessante no EURUSD, né? Eu vi que ele está fazendo uma consolidação, né, no caso da minha visão. Eu fiz no D1, no gráfico D1, eu marquei uma LTA lá de baixo, de quando ele foi até a mínima dele lá no dia 31/3, e subi encostando nas outras mínimas, nas primeiras mínimas, né, que você vai seguindo no D1. E aí, lá em cima, no topo, naquela consolidação,
eu fiz uma lateralização também. Eu coloquei duas linhas na horizontais e até operei, cheguei a operar também os extremos e consegui buscar, né? Buscando sempre os extremos. Na hora que tocava lá no topo, vendia, na hora que chegava no suporte, comprava. Só que a minha dúvida ali é o seguinte, né? Ali, no caso da minha análise, eu juntei, né, a lateralização e essa LTA. No caso hoje, ele rompeu essa LTA, assim como ele rompeu no dia 28/5, ele rompeu e deixou um martelinho no H4, lá embaixo, onde eu coloquei a minha linha na horizontal. A minha dúvida é o seguinte, nesse caso, como eu estava operando, né, comprando no suporte e vendendo na resistência, e ele rompeu uma LTA, nesse caso é importante, é necessário esperar ele realmente confirmar se esse rompimento foi verdadeiro ou continuar operando essa lateralização, mesmo ele rompendo uma LTA. A sua LTA, ela estava por aqui, por exemplo? Essa daqui, ó? Isso, essa mesmo. Perfeito. Muito bem. Então, se a gente olhar, né, o que aconteceu aqui, Isaac? Ele rompeu, mas voltou para dentro dela, tá vendo? Né? Nesse momento, a gente tem ele voltando para dentro dela. Então, se a gente olhar aqui, qual que é o traçado? Porque mais importante, né, pessoal, do que vocês olharem só a linha, quando a gente pinta a linha, na prática, a gente quer que vocês entendam o que é que está acontecendo. E como assim, Montiel? O traçado que ele vem fazendo. Né? Olha aqui como tem uma mínima, outra mínima, outra mínima e outra mínima. O que ele deixa? Mínimas cada vez maiores. Legal? Né? Isso mostra o quê? Isso mostra que existe uma pressão compradora aqui. Puxa, mas ele tem uma resistência ali em cima que também ele não passa. Sim, mas a gente consegue ver que essa região, né, é uma região de vendedores e essa linha aqui é uma região de compradores. Ok? Então, agora isso está se acumulando, tá vendo? Eles estão chegando mais perto. Então, muito provavelmente, né, nas próximas sessões, o que a gente vai ver? Um rompimento dessa consolidação. A gente vai. E aí ele vai ganhar tendência, porque, né, vai chegar uma hora que aquela pressão, ele vai estourar para algum lado. Né? Então, no passado, você tinha uma distância melhor para poder operar. Agora, essa distância está encurtando. Mas o traçado, Isaac, continua, que são mínimas cada vez maiores nesse caso, tá vendo? Então, sim, a gente ainda tem ele subindo. Então, a gente tem ele subindo e ele deve se aproximar da resistência. Puxa, se ele falhar essa resistência aqui, né? Mais uma vez, eu posso vender? Outra vez, conta e risco, né? Lógico, mas a gente tem uma pressão compradora que está empurrando. Né? Antes ela estava mais longe da resistência, agora ela está chegando mais perto. Tá? Então, todas as vendas que você fez no passado, a partir de agora, elas começam a ficar mais arriscadas. É por isso que você tem que tomar cuidado, que acaba sendo muito mais cauteloso nesse momento, esperar o rompimento e aí sim escolher o lado de ir. Puxa, rompeu para cima, legal. Então eu procuro compra lá para cima. Rompeu, puxa, né, realmente rompeu o fundo, rompeu esse suporte, né, essa região de suporte da lateralização no 21,58. Procuro venda aqui embaixo. Muito importante, gráfico de 4 horas, a gente tem a média de 200 períodos aqui, ó, tá? Que é o importante suporte, resistência e divisor de tendências no longo prazo. Né? Muito provavelmente, né, quando isso aqui, né, for lá para cima e rejeitar o topo, se ele cair, essa média aqui vai subir. Né? Essa média vai subir. Então, ela já não vai ficar mais para cá. Então, né, da próxima vez que ele cair, provavelmente ele vai acertar ela nessa região aqui em cima. Legal? Então, esse é o cuidado que a gente tem. Então, se ele abrir uma operação de venda, né, aqui na resistência, cuidado com esse suporte dinâmico aqui embaixo. Tá? Eles vão servir como alvos da sua operação de venda. Legal? Perfeito, Montiel. Perfeito. Legal, pessoal. Mais alguma dúvida, pergunta, comentário? Montiel, boa tarde. Não há nenhuma dúvida, eu já estudo há bastante tempo, já terminei o curso de análise técnica, de índice dólar de você, de Forex, e acabei migrando para o índice brasileiro, né? Ou mini índice. Mas eu sempre tenho uma dúvida, que é o seguinte, a dúvida não, uma coisa que me incomoda, porque todo mundo fala em diário de trade, diário de trade, diário de trade, e eu não consigo fazer.
né? Às vezes até começa, mas não leva. Por quê? Porque você está ali prestando atenção, você está operando. Aí você entrou num rompimento porque a média te permitia, rompeu, tinha força compradora ou vendedora, tal, tal, tal. Aí tá, fiz a operação, aguardei, deu um gain, ou deu. Eu estou falando day trade, né? Deu um gain, ou deu um loja, o que for. Mas aí eu vou parar para fazer o diário? Não vou, eu vou aguardar, às vezes vou aguardar que ele vai formar outro padrão ali, estou concentrado no gráfico. Aí, quando eu vou parar para fazer o diário, eu já não sei como é que foi a operação anterior. Já não... Então, é um negócio assim, pô, mas será que é isso mesmo? Eu paro, eu tenho que parar e ficar escrevendo por que eu entrei, o motivo de eu ter entrado, tarará. Eu sei que tem que ter motivo para você entrar numa operação, isso tudo, e eu procuro não entrar sem um motivo. Mas o diário de trade, o pessoal cobra muito e fala muito, eu não consigo fazer. Para mim, o diário de trade está na minha cabeça. É que é assim, né, João? A gente, no começo, né, isso daí é o que a gente fala para todo mundo. No começo, você não é um trader full, né? Você não é um full trader. Você não está aqui para ganhar dinheiro. Você está aqui para aprender. Né? E isso leva tempo. Né? Então, tipo, o cara não vai operar para valer. Né? O cara vai operar o mínimo do mínimo do lote. Né? Vai operar um lote do mínimo. Correto. Um lote do mínimo lote, enfim, 1K no dólar. Então, o mais importante é você aprender. E você ver aonde você acerta e ver aonde você erra. E se você não apontar, você esquece. Primeiro isso. Segundo, um erro muito comum também de quem está começando é a pressão de operar, é aquela ânsia, né, do cara meter a boleta. E aí acontece um problema. Quando o cara perde, né, ele fica afetado e ele quer recuperar. Então ele fica de olho lá porque ele quer operar de novo, né? Esse é um problema. Então ele fazer o diário tira ele desse loop, né? Negativo que muitas vezes faz ele entrar no dia de fúria dele, né? É verdade. Pior situação. E às vezes, né, que é o que a gente fala no curso também, o ganho muitas vezes é mais pernicioso. Porque quando o cara perde, ele fica com raiva de querer recuperar, mas ele fica meio ressabiado. O cara, quando ganha, ele se sente super trader. Né? Aquela euforia, aquele sentimento de que, pô, eu sou bom, né? É por isso que muitas vezes o que acontece? O cara faz um trade bom, 2 bom, aí o terceiro ele escorrega na banana e daí vai embora. É por isso que a gente fala, né? E aí, portanto, é daí que a gente consegue fazer o diário de trade na hora, que é o seguinte: quando você opera e você é estopado, você tem que se afastar do mercado pelo menos durante 4 velas no tempo gráfico que você opera. Ou seja, se você está operando o gráfico de 5 minutos e você foi estopado, pelos próximos 20 minutos você não vai fazer nada. Legal? Correto. Para você parar, para você respirar, porque aí, puxa, em 5 minutos você vai se acalmar, né? Baixa adrenalina, você vai olhar o gráfico, vai ver o que fez de errado. Puxa, eu fui violinado, mas você não vai poder entrar de novo, pela sua regra. Perfeito. É porque eu já estou bastante tempo não, né? Uns 2 anos pelo menos, mas isso não é bastante tempo. Bastante tempo tem muito mais gente com mais tempo que eu. Mas, assim, é uma coisa que parece que no começo não me afetou tanto, está me afetando mais agora. E uma coisa que eu tenho identificado, que é legal por um lado, mas não tão boa por outro, é que em questões de análise técnica, eu estou bem. E no price action, que eu devia melhorar, eu passei um período que eu misturava muito análise técnica e price action, e aí virava uma confusão, não conseguia operar. Agora eu consigo já dominar isso daí. Eu estou passando por uma fase agora de não confiar nas minhas análises. Né? Eu faço análise, sei onde é a entrada e não tenho coragem de entrar. E aí fico vendo os candles ir na direção do meu alvo sem eu entrar na operação. Vez ou outra eu ainda consigo entrar e tenho procurado operar o mínimo possível para não cair nessa tentação, que eu já passei por ela também, de fazer trade por vingança, essas coisas todas, e me dei mal pra caramba também. Então, agora eu tenho percebido, e aí é um lado legal, que eu estou me sabotando, né? Tenho me sabotado, né? E eu estou começando a enxergar isso, e agora eu estou numa de conseguir o autocontrole para operar.
Isso é bem complicado. Eu acho a parte psicológica hoje, para mim, é bem mais pesada do que a parte técnica. Porque a parte técnica, eu tive aulas, eu tive professores, eu li bastante, estudei, me dediquei e tal. Mas o psicológico não tem como. É você contra você. É assim, o que acontece, né, agora com você é que você está na fase do o medo de perder tira a vontade de ganhar. Entendeu? É isso que acontece. É a falta da confiança. É por isso que a gente fala, né, muitas vezes, João, que o problema do stop, né, ou da traquinagem de perder, o stop ele vai ser mais pernicioso em questão de tirar a sua confiança do que o dinheiro per se. Entendeu? Então, né, porque, puxa, se eu opera pouco, fui estopado, perdi R$150 no dia. Você não vai, né, não vai acabar aí com por causa de 150 pau. Mas o psicológico seu, né, a falta de confiança afetada é o mais pernicioso. Então, a maneira de sair disso existe. Lógico que para cada problema psicológico tem uma maneira de driblar, e é muito comum para todos os traders, tá? Enfim, todo mundo são degraus que todo mundo tem que passar. A maneira disso é você abaixar lote, né? Então volta para um lote que não te machuque e tenha confiança nele. Aí acabou, né? Porque o que acontece? Quando você está sem confiança e está operando um lote, às vezes, um pouco maior, aí o dedo não vai mesmo. Aí o dedo não vai mesmo. Agora, se você sabe que, por exemplo, puxa, se você for estopado 1, 2, 3 vezes, vai perder quanto? Vou perder R$60 se eu for estopado 4 vezes. R$60 vai fazer diferença para você? Né? Ficar 1, 2, 3, 4 dias negativo? Não vai. Então, beleza. Legal? Então, você tem que colocar um tamanho de perda, né? Pensar, olhar para a perda e não para o ganho, para que, se você for estopado, não te afete. E aí vai. E essa confiança, e já te adianto, que essa confiança vai ser testada. Então, você vai tomar uns 2, 3, 4 stop, vai tomar. Vai porque ele testa, entendeu? Ele testa. Né? Assim, eu entro em fases assim de vez em quando, todo mundo entra, tá? Ele parece que testa, fala assim, sabe, deixa eu testar esse cara para ver se esse cara tem disciplina no que ele faz. E acontece isso. Então, você está nesse momento, né? Você está exatamente nesse momento de ter que ter confiança em você de novo, sabe? Entra para a área, sabe? Né? Você é o atacante, cara, entra na área e tenta fazer o gol. Puxa, mas o goleiro pegou, o cara, mas vai, não fica com medo. Não, e tem os trades que eu fiz, que eu fiz até uma coisa errada, porque eu fiz o seguinte, eu coloquei minha entrada, coloquei o stop, o alvo e saí da frente do computador. Eu falei, eu não vou olhar, porque eu sei que eu vou me sabotar. Tipo, antes do alvo eu saio, ou se ele ameaça vir na direção do meu stop, eu saio também. Então, alguns trades que eu fiz isso, que eu levantei, saí do computador, fui fazer outra coisa, quando eu voltei, estava lá alguém, entendeu? Sim. Mas se eu fico olhando, eu começo a me sabotar. Eu me saboto, porque eu olho assim, não vai chegar, eu saio antes do alvo. Ou faz uma pequena correção, eu fico com medo de vir no stop e saio antes. É disciplina mesmo isso daí. Entendeu? Sim, então, isso daí é um processo normal, cara, e todo mundo passa por isso, sim, todo mundo passa por isso. Isso daí é o que, quando a gente operava junto em mesas assim, né, quando a gente via pessoas fazendo esse problema, a gente falava o clássico senta na mão, entendeu? Tipo, quando, né, tinha aluno assim, né, que o cara ficava com a mão no mouse, sabe, assim, né, olhando assim com a mão no mouse, eu falava, tira a mão do mouse, senta na mão, porque aí não dá tempo do cara, entendeu? Tirar a mão da perna para poder, entendeu? Não dá tempo, né? É verdade. Mas tá bem legal, eu tô entendendo as fases do aprendizado e realmente hoje eu estou operando com um lote muito pequeno, eu estou operando um contrato, no máximo, um dia que eu estou mais empolgado, eu ponho 5 contratinhos ali, mas o aprendizado está sendo constante, está sendo muito interessante. Aula passada, o Alexandre deu a dica de Cogna, eu peguei, montei a operação ali, em Cogna, deixei, peguei 8,5%. Tá bom. Quase foi no meu alvo, eu falei, eu vou sair antes um pouquinho, acabei saindo antes um pouco, meu alvo era 10%, saí com 8,45%, mas pô, foi gain. Tá bom, não deu para ficar rico não, uma mixariazinha, mas a alegria do gain, né, de uma análise feita, de atingir o alvo bem próximo, né, confiança, bom, entendeu? Essa joia. Assim, obrigado aí pela dica. Nada, imagina, eu que agradeço, mas
Então, pessoal, é assim, né, nesse momento, né, de vocês no mercado financeiro no começo, o mais importante é construir confiança. Legal? A confiança, cara, assim, é o que a gente chama de atitude positiva. Isso, cara, não tem preço. É como um atacante do time de futebol que, cara, o cara tá 10 jogos sem marcar gol, entendeu? O cara não tá com confiança nenhuma. Agora imagina, o cara puxa atacante, o time dele é líder no campeonato, ele é o atacante ele é o artilheiro da temporada, cara, a bola vem nele, ele chatela zagueiro, dribla goleiro, o cara é o capeta na área, né? Confiança. Legal? Ok. Pessoal, agradeço mais uma vez a presença, né, de todos, espero que tenham gostado demais essa aula, que há 15 dias a gente volta. O Alexandre, né, vai estar com vocês daqui a 15 dias, eu volto daqui a um mês, a gente sempre vai se alternando, tá bom? Essa aula vai ficar disponível no curso de vocês a partir, acho que de amanhã. E, puxa, agradeço todos vocês uma vez mais por terem adquirido o nosso curso, por estarem evoluindo no mercado financeiro com a Escola de Operadores, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Um abração.